Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que nos acompanha de outras localidades, quero desejar a você uma semana muito abençoada, com ricas graças de Deus na sua vida, na vida da sua família, e que nós possamos viver a paz, a tranquilidade e os grandes dons do Espírito Santo em nós. Quero concluir essa 11ª família de virtudes de ordem, que a Beata Conchita coloca assim bem resumidinho, 5 delas: a justiça, a discrição, a mansidão, a previsão e a liberalidade. A justiça são apenas 2 parágrafos e as outras 1 parágrafo apenas. A justiça, diz Jesus a ela, é uma virtude quase inexistente no mundo. Por isso os males e o pecado inundam a terra e os espíritos. Não há justiça onde não há humildade, com todo o séquito de virtudes que a acompanham. Não há justiça onde não estou eu, porque eu sou a própria justiça. A alma que me possui tem em si a justiça, ainda que oculta por baixo da capa da humildade. A virtude da justiça é a mais difícil para o homem, o que mais frequentemente desatende. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes têm fome e sede de mim mesmo, e só eu serei sua recompensa. A virtude da justiça é muito grande, é um atributo divino, mas o mundo não a entende nem a conhece na prática. Quem anseia por justiça e tem fome de mim, está purificado, é puro, porque o Espírito Santo está com ele. Por isso, esta virtude divina é grande e preciosa. A justiça é amável e cheia de paz, muito espiritual e santa. Sempre enche as almas puras. Tem muitos graus e muitas feições, mas em todas elas é formosa e resplandecente, e ilumina com os raios da minha divina luz. Se a tivessem, apaixonar-se-ia por ela. Então esse texto é muito importante, e nós cristãos católicos, se queremos ganhar a eternidade, precisamos ter a justiça como base da nossa ação, a defesa do pobre, a defesa do simples, dar o direito àqueles que têm o direito, defender a vida desde a sua concepção até o seu declínio final. Quantas pessoas que vêm dizer uma cara grande para a gente: eu não tenho mais importância com questão de aborto. É o que a gente está escutando aí nos meios católicos, ministro da comunhão, catequista, que por causa de política agora aceita o aborto. Isso é injustiça, matar o inocente e tantas outras coisas. Nós precisamos ter uma responsabilidade, que a vida humana, ela merece o cuidado desde a concepção até o final. Uma outra virtude no livro da ordem é a discrição. A discrição é uma virtude muito formosa, indispensável à vida espiritual. É filha da prudência, possui-na muito poucas almas. É inseparável da sua mãe. É adquirida no trato com Deus e na prática das virtudes. Seu rosto mais belo resplandece no oculto da humanidade, num toque finíssimo com que toca os espíritos, sem que estes a sintam nem a conheçam, tamanha é a sua suavidade. Reflete em seu seio o Espírito Santo, com o qual constantemente se comunica, recebendo dele a luz e a graça, tanto para a alma que a possui, como para as outras mais. Essa preciosa virtude é uma joia muito rara. A discrição inclui também, prezado ouvinte, a questão do sigilo, do respeito. Nós temos muitos pecados contra esta virtude da discrição.
daquela parcimônia que nós devemos ter em relação a tantas e tantas realidades, que não convém que a gente fale, que a gente se reserve. Uma outra virtude de ordem é a mansidão. Nosso Senhor fala uma frase para Beata Conchita sobre a mansidão, dizendo: ela é filha da retidão e do dom do Espírito Santo. Essa virtude é indispensável na vida humana sobre a terra. É muito rica em frutos para a alma. Como nós precisamos da mansidão. E Nosso Senhor diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão. A gente vive um tempo em que vem crescendo ao longo desses últimos anos essa angústia, essa agressividade das pessoas. As pessoas perderam a mansidão, que é um dom maravilhoso, indispensável para a nossa tranquilidade com os outros, com o próximo. Uma outra virtude, a previsão. É uma virtude muito bela, nascida da prudência. Consiste em prever as coisas com antecedência, retirando com discrição todo eventual impedimento para a sua execução. Uma alma clarividente é uma joia de muito valor, mas deve ter uma previsão que provém da prudência e da retidão, porque é um outro tipo de previsão que é má. Veja-se entre os vícios a imprevisão e a previsão infame. Aqui é muito importante, pois a sabedoria que unge a virtude da prudência produz também essa previsão. A alma boa prevê aquilo que pode ser evitado com a prudência, com a discrição. Embora a alma ruim, ela é capaz de fazer previsões de coisas que vão dar lucro para si, que vão de encontro com o bem das pessoas. Então nós podemos ter uma previsão santa, ungida, que está unida à prudência, e podemos ter uma previsão má, que está unida à esperteza, a essa malignidade do coração humano em vista do proveito do próximo. Então a previsão, ela está nessa sabedoria que brota da prudência, em que você prevê que é preciso criar atalhos para que as coisas não desandem lá na frente. Isso requer oração, requer tranquilidade, requer não tomar decisões imediatas, sem pensamento, sem oração e sem a prudência. E por último, esta virtude de ordem que se chama liberalidade, que é um fruto concedido pelo Espírito Santo à alma humilde. A liberalidade da qual trato aqui é uma virtude muito bem ordenada e totalmente ligada à virtude da prudência, da qual é inseparável, por existir entre elas uma singela união. A pessoa líbera, é aquela pessoa que tem uma disposição de ajudar os que sofrem com os bens que possui. Ela não coloca em risco a sua família, porque eu não posso permitir que uma pessoa, um homem casado, uma mulher com os filhos, dê a sua casa, dê tudo que tem para um peregrino estrangeiro que está chegando, porque você vai vestir um santo e despir o outro. Mas você pode dar água, pode dar comida, pode dar condições para a pessoa ter um respeito com a sua dignidade até arrumar aquela situação. Isso é ser líbero. A liberalidade está nesta consequente visão de que você tem do outro como imagem de Cristo que precisa de nós. Então fica para nossa meditação esse conjunto de virtudes de ordem que nos ajudam enormemente a cultivar o verdadeiro amor de Deus em nossos corações, para bem fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus nos ajude com a justiça, com a prudência, com a discrição, com a mansidão, com a previsão
e com a liberalidade. Eu quero partilhar com você os versículos 19 e 20 do capítulo 2 de Gálatas, que é a antífona de entrada da missa de hoje, que estará no Santo Missal. Palavra de São Paulo. Estou pregado na cruz com Jesus Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Penso que estes dois versículos maravilhosos da carta aos Gálatas dá a nós essa indicativa de como viver essas virtudes que aparentemente são muito duras, muito exigentes. E isso não é para menos. As virtudes não são para espíritos frouxos, espíritos apaziguados, enfraquecidos, mas é para espíritos fortes, que retomam realmente com grandeza os aspectos de Cristo em suas vidas. Daí ser a cruz, a grande cruz de Cristo, o grande sinal, o maior sinal que nós católicos temos para a nossa vivência. A cruz, nela nós encontramos o sentido da vida, o sentido da existência, o sentido das exigências do Evangelho. E não há outro sinal neste mundo capaz de dar um real sentido à vida humana fora da cruz de Cristo. Isso eu não tenho dúvidas. Essa é uma realidade muito própria nossa, de cristãos. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a resposta que necessitamos para o sentido da vida no meio dos conflitos, das dificuldades desta existência nossa. Como que uma religiosa, como que uma monja, como que um monge, como que um religioso, um eremita, um monge cartucho, por exemplo, vai dar sentido à sua vida de silêncio, de oração, de pobreza, de castidade, de obediência fora da cruz? É impossível. Por isso que no matrimônio também, sem o olhar para a cruz, o matrimônio não tem sentido. Tem muito sofrimento no matrimônio, como tem muito sofrimento também na vida religiosa. Sem a cruz não dá para você entender. Aí entra essa virtude extraordinária, que é a virtude da obediência, que acrisola tudo e dá o real sentido para a gente ir adiante. Na obediência, eu sigo com Cristo na cruz. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade, nós te adoramos nesta manhã abençoada e te pedimos, Senhor, fica conosco e nos dê essa graça especial do Espírito Santo para praticarmos as virtudes de ordem. Conceda-nos, Senhor, a alegria de poder te servir no sacrifício da nossa entrega à cruz com Jesus. Dai-nos a graça de caminhar sempre contigo, seguindo o teu Filho eterno, o Verbo, o Logos, que veio do teu coração ao coração deste mundo para nos salvar. Amém. Pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, cuja memória hoje celebramos, seja abençoada a sua vida e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz.